Bom dia a todos, né? Hoje é um dia que o Senhor tem preparado para que vivêssemos, é um dia de sol, muito bonito, e a Bíblia diz assim, me alegrarei, né? Então, se alegre nesse dia, que foi o dia que o Senhor fez para nós, tá? Independente do momento em que nós estivermos vivendo. Vamos começar orando, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai eterno, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, ó Pai, para viver aqui neste mundo, ó Pai. Sabemos que tua presença está em nós, ó Deus, e que teu Espírito Santo, ó Deus, é que tem conduzido as nossas vidas, ó Pai. Portanto, ó Deus, nós queremos nesse momento rogar ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Esses momentos que vamos passar aqui juntos, falando um pouco da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito nos dirija, nos ajude, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos compreender um pouco mais as tuas coisas para vivermos aqui neste mundo enquanto o Senhor não volta, ó Deus. Nos abençoe, Pai, tenha nas suas mãos as nossas vidas, ó Deus, e conduza-nos para que andemos em caminhos ao qual agrada ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um que aqui está, ó Deus, e dos irmãos que irão ver aí nas suas casas, ó Pai, em um vídeo, que o Senhor esteja abençoando e nos ajudando a compreender um pouco mais. É o que nós te oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a lição é discípulo, o que carrega a cruz. E baseado num texto de Mateus 16, 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha aí o convite de Jesus aos seus discípulos, né? Ele está dizendo que se alguém quer vir após ele, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E hoje nós vamos ver aí mais ou menos, tomar a Deus, né? Que a gente consiga perceber um pouco mais a respeito do que é de fato carregar essa cruz de Cristo, o que é negar-se a si mesmo, para poder então assim seguir Jesus. Eu começo com o início da frase aí que diz assim, se alguém quer vir após mim. Aí eu lanço uma pergunta, né? Você acha que tem pessoas, assim, vamos dizer assim, neste mundo, pessoas que eu diria assim, naturais, que não são evangélicas, não são crentes, não tem nada, não tem compromisso com Deus, você acha que ela tem interesse em ir após Jesus? Em seguir Jesus? Não, né? E isso fica claro, porque o apóstolo Paulo disse que não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, ninguém decide ir atrás de Jesus se antes não houver um milagre. O milagre de qual a gente falou na primeira aula, que é o milagre do novo nascimento. Se não houver esse milagre na vida da pessoa, ele jamais tomará uma postura de seguir Jesus. Jamais. A iniciativa não está no ser humano. A iniciativa está em Deus. Ele é que desceu da glória para poder buscar o ser humano. Então não há ninguém que busque a Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos, quando ele fala isso. Ninguém busca a Deus, ninguém. Nós não temos essa capacidade. Até porque morto não faz nada, não anda, não mexe, não é verdade? Então, se a pessoa é morto espiritualmente falando, ele não tem reação nenhuma nessas questões espirituais aí, se não houver esse milagre aí. O que temos então? Nós temos muitos simpatizantes de Jesus. E aqui eu talvez, se você nunca entendeu, talvez vai ficar mais claro aí o que é essa ideia aí, de por que você vê tantas religiões e cada um fazendo de um jeito, cada um adotando a sua religião de uma forma, estabelecendo regras, medidas, né? E a gente sabe que muita coisa não tem nada a ver com Bíblia, mas as pessoas estabelecem religiões. Na verdade, tem muitas pessoas que são simpatizantes de Jesus e tem poucos seguidores de Jesus. Talvez por isso, né? Jesus colocou em xeque ali os seus discípulos naquele dia, porque Jesus fala para os seus discípulos.
olha, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os simpatizantes até gostam de Jesus. Ele concorda com Jesus. Eu já fui um simpatizante. Eu gostava, concordava com a igreja evangélica. Ele fala, não, eles estão certos. Eles obedecendo a Deus, eles procuram ver o que a palavra de Deus fala, que a Bíblia fala. Esse povo está certo. Eu concordava. Admira, mas tudo isso de forma só intelectual, só na mente e nada no coração. Olha, existe uma diferença muito grande nessa questão de saber a respeito de Deus e ter alguma coisa mais forte em você. Saber é só ler a Bíblia. Quem ler a Bíblia, ele vai saber a respeito de Deus. Ele vai entender quem é Deus, como foi, como não foi. E está cheio de gente aí. Eu conheço, tem um tal de Leandro Carnal, né? É um filósofo aí. Eu até gosto de muitas coisas que ele fala. E ele fala de Deus, fala da Bíblia. Ele conhece a Bíblia inteirinha, só que ele não acredita em Deus, mas conhece. Ele sabe quem é Deus, segundo a Bíblia. Então, existe uma diferença muito grande em você entender intelectualmente, só na mente, né, e não ter nada, não descer nada para o coração. Tem até, eu não sei expor direito, mas existe 2 tipos de palavra na Bíblia. Existe a palavra logos e existe a palavra rema. A palavra logos é uma palavra que traz entendimento. Você passa a compreender, é um ensino. E a palavra rema é uma palavra que entra no coração. Quando Paulo fala lá em Romanos, assim, que tua boca confessares, em teu coração creres, né? E ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Não é a palavra logos, de entendimento. É a palavra rema. É aquela que o Espírito Santo fala direto com a pessoa. Você pode ver que tem testemunho que a turma fala assim, nós aqui temos isso, né? Passou na roleta, lá na porta giratória lá, Jesus te ama. E aquela palavra foi rema. E a pessoa se converteu. Percebe? Existe essa diferença. Né? Se você nunca ouviu falar a respeito disso, ela existe. Né? Então, a palavra logos, ela traz entendimento. Então, essa palavra, qualquer um, eu diria para você, o padre usa logos. Não é que nós não usamos, tá? Ela é boa, é claro que é. Você quer conhecer um pouco mais a Deus? Leia a Bíblia, estude, né? Isso é assim mesmo. Só que, eu diria para você, o padre, ele só tem essa base, essa formação teológica, e baseado no que ele tem de formação, é que ele fala, é que ele ensina, é o que ele só tem aqui. Então, eu diria que essas pessoas são os simpatizantes, eles até concordam com tudo aquilo, só que não tem um milagre do novo nascimento em suas vidas. Para que ele se torne um discípulo, precisa acontecer uma transformação em sua mente. Precisa ter uma mente renovada. Deus precisa lhe abrir o entendimento. E aí eu dou um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não conhecia Deus, logos. Não conhecia? Ele conhecia. Até ele diz mesmo que ele era alguém assim muito rígido na religião, alguém que realmente gostava de levar a coisa a sério. Ele tinha-se como alguém que se despontava em relação a muitos da sua idade, em relação à religião que ele tinha na época, do conhecimento que ele tinha de Deus. Até então, Jesus falar com ele. Aquela experiência de Jesus falar com ele mudou completamente a sua vida e a sua mente. Ele passou a ter uma visão completamente diferente. A sua mente foi renovada ao ouvir Jesus falar com ele. Aí, então, tudo que ele sabia, ele disse que jogou fora, considerava como esterco, por causa de Cristo. Porque a partir daí, a visão de vida que ele passou a ter em relação ao universo foi completamente diferente. Não foi assim que aconteceu com você?
Você tinha uma visão a respeito do que é a vida. Você tinha uma visão a respeito de como que funciona, em que momento você está da história. Só que quando Jesus fala com você, que é essa palavra rema que eu falo, ela provoca em você fé. Ela passa a abrir o seu entendimento. Então, isso muda completamente e você então se torna discípulo de Jesus Cristo. Você passa aí a desejar, a querer seguir Jesus. Deu para entender até aqui? Se isso tudo não acontece na sua vida ou na vida de quem quer que seja, é impossível ver o reino de Deus. É impossível ser discípulo de Jesus Cristo. Você pode ser simpatizante. Um discípulo só vai carregar a cruz se sua mente for transformada, for renovada. Então estará pronto para carregar a cruz e negar a si mesmo. Se não houver uma transformação na sua mente, você jamais vai se dobrar ao senhorio de Jesus Cristo. Jamais você vai se deixar negar-se a si mesmo, né, e carregar a sua cruz. Para entendermos o que acontece em tudo isso, né, precisamos saber o que é, em primeiro lugar, arrependimento. Pois Jesus começou o seu ministério dizendo assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha aí, para você entender como é que é essa história de você ter que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, você precisa entender o que é arrependimento. E aí eu gostaria de pedir ajuda aqui de novo, né, eu já citei ele aqui na primeira aula, ao pastor Ed René, da Igreja da Água Branca. Ele tem vários vídeos aqui a respeito dessa questão, é o Talmidim. Se você quiser, pelo YouTube, você acessa lá e você vai ver os vídeos dele. E eu tenho no livro que eu baixei, que é gratuitamente também, né, eles não tem problema divulgar aí. Mas eu gostaria que ele nos ajudasse aqui, porque ele coloca em palavras assim muito claras. E eu falei, eu não vou inventar a roda, né? Se já tem, é só ler, fica mais fácil. Tá? Ele diz assim, ó, o versículo, né? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creia nas boas novas. Jesus chamou os seus talmidim, que essa palavra é discípulo, tá? Para o reino de Deus. Seguir a Jesus não é tanto uma realidade que diz respeito à vida após a morte. Não é, vou seguir Jesus porque vai ter uma vida após a morte. Não é isso. Até tem, mas não é isso. Mas implica principalmente a maneira como vivemos, aqui e agora. E por isso que Jesus diz que todos os teus talmidim precisam se arrepender. De modo geral, pensa-se que arrependimento é uma tristeza profunda, em razão de alguém ou de alguma coisa que fizemos, mas não gostaríamos de ter feito. Se eu pudesse voltar no tempo, não faria o que fiz. É o que imaginamos que dizem as pessoas arrependidas. Entretanto, a palavra arrependimento usada por Jesus foi metanoia, que é a junção de duas palavras gregas. Meta, que significa além, ou o que vai, está além, e nous, que pode significar tanto mente quanto pensamento. A melhor tradução que eu ouvi para metanoia foi expansão de consciência, no sentido arrepender-se significa pensar diferente, adquirir uma nova compreensão da realidade. Olha, arrependimento, ele vai quando você passa a ter uma mente diferente. Você passa a pensar de forma diferente. Tudo aquilo que você tinha como verdade, como razão, aí você começa a perceber que não é bem daquele jeito. Vocês se lembram do filho pródigo? O filho pródigo estava lá, a ponto de comer as bolotas do porco. A Bíblia diz assim, ele caiu em si, disse assim, puxa vida, na casa do meu pai
né? Lá os trabalhadores têm pão, lá todo mundo come, está todo mundo numa boa. Vou voltar para lá, vou falar para ele que eu pequei e tal. O que aconteceu ali com ele? O que é o cair em si? Ele teve uma mente renovada, não foi? Um pensamento totalmente diferente das atitudes de quando ele saiu de casa. Porque quando ele foi sair de casa, ele disse assim, pai, dá minha herança aí, que a cabeça dele estava assim, eu vou curtir a vida. Aí ele percebeu que aquilo foi um engano. Então a mente dele foi renovada, ele mudou o pensamento. E, consequentemente, mudou as suas atitudes. Então, o arrependimento é isso, é uma compreensão de uma nova realidade, né? É você expandir a sua mente e passar a pensar mais longe. Eu enxergava até certo ponto, agora eu vejo de uma forma completamente maior. Isso é o que acontece no arrependimento. O arrependimento, portanto, não é um pesar, uma tristeza, ou um lamento a respeito de algo no passado, algo feito no passado. Quando Jesus diz que você precisa se arrepender, quer dizer o seguinte, agora que o reino de Deus chegou e você está sujeito ao reinado de Deus, você precisa pensar diferente. Por isso que Jesus fala assim, é chegado a vocês o reino de Deus. Mudem os seus pensamentos, pois o rei chegou. Precisa aprender a pensar de uma maneira completamente nova. E é interessante, no livro interessante, chamado A Conspiração Divina, de Dallas Willard, compara a notícia da chegada do reino de Deus à chegada da energia elétrica em uma propriedade rural. Ele comparou a chegada do reino de Deus à energia elétrica de uma propriedade rural. Ele diz assim, no tempo em que não havia luz elétrica, o fazendeiro enterrava os alimentos ou cobria com sal para que fossem preservados. Vivia à luz de lampião e cozinhava em fogão a lenha. Mas, certo dia, recebe a visita de alguém que lhe anuncia, amigo, a luz elétrica chegou, está acessível logo ali, na estrada principal da fazenda. A nova realidade exige do fazendeiro não apenas aprender a pensar de maneira completamente diferente, mas também, sobretudo, de viver de maneira diferente. É isso que Jesus está dizendo. Então, imagina aí, o fazendeiro, eu já morei em casa que não tinha luz elétrica, né, quando era criança. Eu sei bem o que é isso. Aí quando começou a ter energia elétrica, nós mudamos para uma casa que tinha energia, aí nós passamos a ter televisão, daqui a pouco passou a ter geladeira, fogão a gás, nós não tínhamos, né? A vida agora tem uma dimensão completamente nova, e você precisa pensar, já pensou se não existisse energia elétrica hoje? Imagina você sem energia elétrica. O que seria, né? Você teria que repensar todas a sua a maneira de viver, mudar tudo. E o oposto também, no caso que o que ele está contando aqui, o fazendeiro teve que mudar completamente, né, a maneira como ele vivia ali, o conceito de vida dele mudou, por conta da chegada da energia elétrica. Assim é a chegada do reino de Deus. Jesus está dizendo, chegou agora vocês vão ter que mudar de atitude, vai mudar o mundo vai mudar, a vida vai mudar. É isso que Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito, como se o rei não estivesse presente, e o reinado de Deus não estivesse sendo oferecido e estabelecido. Eu andei pensando muito a respeito dessas coisas. A gente vai evangelizar, e eu não sei se, não é que está errado, né? Mas aí a gente vê assim, por exemplo, uma pessoa que está doente, aí você vai lá falar para ela a respeito de orar por ela, tal, aí você vai lá e leva a cura para ela. Você fala que Jesus, vamos orar para Deus abençoar aí, para te curar, para tal, olha, Jesus pode, né, mudar a tua vida. Se é uma pessoa que está passando dificuldade, você vai lá falar que Deus pode mudar a vida dela, a história dela, né, a família dela, tudo isso acontece, a gente sabe. Mas evangelizar, no meu modo de ver, eu fiquei meio assim em relação a tudo isso. Está errado. Você tem que anunciar para as pessoas, olha, no mundo agora existe um rei. E se você não quiser ouvi-lo, você é rebelde.
e o rebelde vai para o inferno. É claro que você não vai falar isso, mas eu quero que você tenha consciência da realidade. Entendeu? Porque essa é a realidade. Jesus está dizendo assim, ó, é chegado o reino. O rei está aqui. E vocês têm que se arrepender, mudar a atitude de vocês agora em relação a isso, porque a consciência de vocês agora, vocês sabem que existe um rei, e que se deve dobrar-se a ele, se deve respeito a ele. Você não pode mais viver do jeito que você está vivendo. É isso que implica a questão de anunciar o reino de Deus. Eu sei que a gente não faz isso, né? Com essas palavras, mas é bom a gente ter consciência disso. Por quê? Porque isso muda pelo menos a nossa vida, a nossa atitude em relação a essa questão. Para viver no reino de Deus é imprescindível passar pela metanoia, ter a consciência expandida, a compreensão da realidade absolutamente modificada, o que resulta necessariamente em viver um viver coerente com todo o universo de possibilidades que existe, onde Deus está realizando a sua vontade. Nós não podemos viver fora dessa dimensão de que Deus estabeleceu o seu reino e está cumprindo, tanto no céu quanto na terra, a sua vontade. E isso implica as nossas vidas, o nosso ser. Puxa vida, o que tudo isso tem a ver com carregar a cruz, hein? Tem sim, não tem? Agora, precisamos entender também, e eu vou pedir ajuda aqui também, aqui. Nós precisamos entender também o que é pecado. Porque, de repente, você pode pensar, que não é, né? Ah, pecado é mentir, roubar, matar, falar palavrão, né? A gente resulta isso como pecado. É claro que é pecado, né? Mas a essência do pecado não é as nossas atitudes. A essência do pecado é a nossa natureza. A nossa natureza é que mostra que você é pecador. Você pode até não mentir, mas você não deixou de ser pecador. Já parou para pensar nisso? Você pode até não cometer pecado, mas você continua sendo pecador. E é isso que nós vamos ver aqui. Vamos tentar entender um pouquinho. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, né, que é o texto que a gente leu lá, 24 a 26. Provavelmente as pessoas que ouviram essa palavra de Jesus imaginavam que ele fosse apenas mais um dos rabinos que convidavam seus discípulos, exigindo lealdade absoluta e prioridade ao caminho do discipulado. De fato, Jesus está usando uma linguagem muito parecida com a dos rabinos da sua época, mas, com certeza, está falando algo muito mais profundo do que simplesmente ingressar numa escola rabínica para aprender com o mestre, né? E seguir o mestre da Torá. Aos poucos, as palavras de Jesus foram esclarecendo que seguir o seu chamado era algo muito diferente do que faziam os meninos talmidim, que seguiam seus rabinos. Cada vez mais, seguir a Jesus implicava em ingressar num caminho de morte, por isso a cruz. E mais que isso, significava vencer a morte e voltar à vida. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, disse Jesus. E também aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E passou da morte para a vida. Jesus está se referindo a uma dimensão espiritual sobre o novo nascimento, como falou ao fariseu Nicodemos. Os que desejavam ingressar nessa nova dimensão de existência, que no Novo Testamento chama a vida eterna, devem negar-se a si mesmo, morrer para si mesmos e então seguir a Jesus em seu caminho de morte e de ressurreição. Jesus é muito coerente com o que diz Gênesis a respeito do pecado do primeiro casal, Adão e Eva, que se rebelou contra Deus e afirmou seu ego acima do eu sou divino. Eles se rebelaram contra Deus e afirmaram o seu ego
acima do Criador, do eu sou divino. O conceito de pecado original não está relacionado com a mera desobediência moral. Pecado, segundo a tradição cristã, é um pretensioso grito de independência em relação ao Criador. Vou repetir. Pecado, segundo a tradição cristã, é um pretensioso grito de independência. Eu não quero mais servir a Deus. Eu rejeito o seu senhorio. Em relação ao Criador, que resulta em morte, pois Deus é a única fonte de vida. Se você não quer viver com Deus e para Deus, o que resta para você é a morte. O pecado é você se opor a isso, é você se rebelar contra isso. E por essa razão que o caminho de volta para Deus, isto é, a superação da morte, passa necessariamente pela negação do ego. Se o pecado é abandonar a Deus e pretender viver como se Deus não existisse, ou pretender viver sem receber vida de Deus, a reconciliação com Deus implica num caminho oposto. Da mesma forma que o ser humano não quis se dobrar a Deus, o caminho para voltar é o oposto. Seguir a Jesus, atravessando a morte e voltando para a vida, implica em rendição a Deus. Eu não tenho forças, não tenho autossuficiência, não sou um ser autoexistente. Quero seguir a Jesus por esse caminho de morte, ressuscitar e experimentar a verdadeira vida. Eu quero morrer para mim e viver para Deus. Esse deve ser o pensamento de quem entende o que realmente aconteceu e que é pecador. Então, o pecado é basicamente uma rebeldia a Deus, é uma postura de rebeldia. Nós começamos a conversar aqui e uma das conversas não foi que a maior dificuldade que temos é de se dobrar, né? É de você se humilhar, é você abrir mão de você mesmo, negar-se a si mesmo. É você se deixar ser dominar. Nós não gostamos disso. Isso é a origem do pecado. É a natureza de pecado gritando mais alto. Toda vez que você quer deixar o teu eu te dominar a situação, você está sendo rebelde a Deus. Puxa vida, hein? Quase toda hora, né? Precisamos entender, e aí eu vou ler mais um pouquinho, desculpa a insistência da leitura, mas eu acho que as palavras dele deixam muito claro, né? Por isso que eu fiz questão aqui de ler. Precisamos entender de como é essa história do reino de Deus. E aí ele escreveu alguma coisa dizendo assim, é uma sabotagem, tá? Ele deu esse título aí. Por quê? Porque Jesus veio aqui e está sabotando esse reino. A Bíblia diz que esse mundo aqui, quem é o príncipe desse mundo? É o diabo, não é? A Bíblia diz assim que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui é um reino de trevas. E Jesus veio aqui estabelecer o reino dele ele veio saquear esse mundo. Sabia que você foi saqueado do inferno? Literalmente. Jesus já pegou, arrancou você do inferno, das garras das trevas, e transportou para o reino do seu Filho de amor. Foi isso que aconteceu. Mas vamos ler aqui. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. Um dos meus autores prediletos é o C.S. Lewis, nascido na Irlanda do Norte em 1898, em Cleaver's Play. Lewis foi professor de literatura em Oxford, Cambridge, e um dos maiores escritores cristãos do século XX, um dos maiores teólogos contemporâneos, famoso por sua série As Crônicas de Nárnia.
e o autor de um dos livros de cabeceira, Cristianismo Puro e Simples, publicado originalmente em 1952. Nesse livro, em que conta para a sociedade acadêmica e intelectual de Londres as razões de sua conversão ao cristianismo. Leves faz a seguinte afirmação: um território ocupado pelo inimigo, assim é este mundo. O cristianismo é uma história de como o rei de direito desembarcou disfarçado em uma terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. É a história de um rei que veio disfarçadamente e agora ele está convidando aliados para tomar de volta, criando assim uma sabotagem. Jesus é o rei legítimo, aquele que tem autoridade e legitimidade para governar o mundo, mas é um rei que chega disfarçado, chega como criança em Belém da Judéia e cresce numa família pobre na cidade de Nazaré da Galileia. O rei dos reis, o senhor dos senhores, crescia incógnito. Ao completar 30 anos, começa a convocar seus talmidim, anunciando que o tempo do reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo. A linguagem de Jesus não se refere à cronologia, questão de tempo. Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, não está se referindo ao tempo daqui, de uma semana, um mês ou um ano. A afirmação, o reino de Deus é chegado, quer dizer que ele está aqui, próximo de nós, ao alcance das nossas mãos. Jesus é portador do reino, a chegada de Jesus é também a chegada do reino de Deus. O reino de Deus implica o reinado de Deus, o domínio de Deus sobre a criação, o tempo quando a vontade de Deus começará a ser feita na terra e é feita no céu. Por essa razão, o anúncio da chegada do reino de Deus exige arrependimento. Jesus então convida seus talmidim dizendo: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus começou, o rei legítimo e verdadeiro desse reino está aqui. E agora você não vive mais para fazer a sua própria vontade, mas para se submeter à vontade desse rei. Venha fazer parte do reino de Deus. Jesus, portanto, não nos chama para o céu após a morte. Jesus nos chama para o reino de Deus agora, enquanto estamos ainda vivos. O chamado de Jesus exige consagração imediata de tudo o que temos e de tudo o que somos. Mais que isso, a participação no reino de Deus implica a consagração de nossos reinos pessoais e particulares ao Rei Jesus, aqui e agora. Tudo isso tem a ver com você tomar a sua cruz e segui-lo. Você quer seguir Jesus? Essa é a realidade que tem por trás de tudo isso. Mas vamos continuar aqui, que eu acho que vai ficar bem claro, até para a gente terminar dentro de um tempo hábil ali. Houve um tal Simão Cirineu que o obrigaram a carregar a cruz. Vocês se lembram? Lá em Marcos 15, 21, conta a história dele, né? Ele vinha vindo do campo, Jesus não estava aguentando carregar a cruz, pegaram ele, você, carrega lá, né? E colocaram ele para carregar a cruz ali, de uma forma obrigada. Ele foi obrigado a carregar. Mas Jesus, ele convida seus discípulos a tomar a sua cruz e segui-lo. Não é uma forma imposta. Não é uma imposição, é de livre e espontânea vontade. Esse homem, o Simão, não sabia quem era Jesus. Talvez, se soubesse, teria oferecido, ou se oferecido, para carregar a cruz. Você e eu sabemos quem é Jesus. Nós não sabemos? Sabemos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Portanto, podemos e devemos negar o nosso ego, as nossas vontades, o nosso eu, morrer para os nossos interesses, para viver
a sua vida para viver os seus interesses. Isso é carregar a cruz. Sei que sou um tanto pesado, né? Mas eu vejo que o cristianismo que está sendo pregado hoje, ele não relata essas verdades. Hoje, a turma mais procura Deus para ajudá-los no dia a dia do que para ser esse súdito do rei, para ser esse que vai lá, né, respeitá-lo como rei. Vocês se lembram dos 10 leprosos? Só um voltou lá e reconheceu. A Bíblia diz que ele chegou, adorou a Jesus. Só um percebeu que Jesus era alguém completamente diferente, muito maior do que um curandeiro. Os outros ficaram gratos. Não é que os outros não agradeceu, não ficou satisfeito. Com certeza contaram essa história a vida toda. Testemunharam a respeito de Jesus a vida toda. Eram simpatizantes do curandeiro, Jesus Cristo. Não viram em Jesus o Rei dos Reis. Só um viu. E foi lá render a Ele a adoração. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, hoje nós não vemos essas mensagens, né? A gente vê mais um cristianismo onde se resulta em benefício para a vida própria. Independente de você viver bem ou não, a tua obrigação é ser servo de Jesus Cristo. É você ter Ele como Rei, como Senhor dos Senhores, pois Ele é. A Bíblia não diz que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus? Quer queira ou não queira, um dia vai se dobrar, porque Ele é o Rei dos Reis. Negar a si mesmo significa completamente submissão ao seu senhorio, o senhorio de Jesus. Implica negar o nosso suposto direito de seguir o nosso próprio caminho ou de viver segundo a nossa vontade. Olha só, negar-se a si mesmo é você negar, implica, né, em negar o seu suposto direito de viver o seu próprio caminho, fazer aquilo que bem entende. Não é assim que o mundo pensa? A vida é minha, eu faço o que eu quero. O que você tem a ver comigo? Implica em você abrir mão de tudo isso. Se abnegar para viver segundo a vontade dele. A tua vontade já não serve para mais nada. Ela não pode dominar a sua vida, a sua vontade. A sua vontade ela tem que ficar em segundo plano. Ela só vai ser lícita, ou ela só pode ser feita se for lícita, se for de acordo com a vontade do Rei dos Reis. E esse acredito que é uma das maiores lutas que enfrentamos, não é verdade? Você quer ver como que é interessante? Quando a Bíblia fala assim, esposa, sede submissa aos vossos maridos. Nossa, vira uma briga, principalmente hoje, né? Esse movimento feminista, né? Essa molecada nova, então, vai falar isso para uma menina aí de 18, 20 anos aí, que a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao marido. Ela fala assim, eu sei porque eu já ouvi, isso é para aquela época. Hoje o mundo é outro. Ó, o espírito de rebeldia já nasceu. O pecado se mostra fácil. Nós somos, é difícil. Né? Eu sei que é uma luta constante. O quebrantamento é um negócio assim, só por Deus. Tem que ter uma ação do Espírito Santo e tem que ter um querer da nossa parte, né, para Deus trabalhar. A gente precisa abrir o nosso coração para deixar Deus trabalhar, para a gente chegar num nível desse. Senão a gente não chega. Vocês se lembram daquele texto onde Jesus fala assim, aquele que te bater na face, né, direita, deta ele também à esquerda. É fácil fazer isso?
Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo assim, a lei antiga, no Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Se alguém te batesse nessa face, você deveria ir lá e dar nele também. Essa era a lei, você estava dentro do seu direito. Aí Jesus fala assim, tempo bom, né? Era mais fácil, né? Pelo menos por conta da nossa natureza. Jesus fala assim, agora é diferente, você quer ser meu discípulo? Agora é diferente. Se alguém fizer alguma coisa com você, ao invés de você ir lá e pagar olho por olho, dente por dente, você vai abrir mão dos seus direitos. Dar a outra face. É uma deliberada escolha. Você escolhe. Olha, gente, é engraçado, né? Engraçado, não é essa a palavra, né? Mas é interessante. Que passa pela nossa escolha. Deus não interfere. É você que tem que falar, eu quero ser assim, Senhor. Eu quero me dobrar ao Senhor nesses níveis, nesse molde. Ele não impõe. Você pode viver do jeito que você quiser. Ele jamais vai te obrigar a fazer isso que ele está falando. É você que vai escolher. Tome a sua cruz. A cruz não é alguma fraqueza, nós já conversamos um pouco a respeito disso, né? Alguma fraqueza física que temos, não é o marido, né? Não é a esposa, não é o filho, não é o trabalho que você tem. Essas coisas são comuns a todos. Qualquer pessoa pode ter que conviver com essas situações, não é verdade? Qualquer um. Mesmo não sendo discípulo de Jesus, todos nesse mundo passam por essas coisas, são comuns. A cruz é um caminho escolhido, deliberado e voluntariamente. É você que escolhe o caminho da cruz. É o caminho que o mundo considera humilhante, desonroso e simboliza a vergonha e a perseguição. Eu já contei isso aqui em uma certa ocasião, mas vale a pena só relembrar. Eu tenho um cunhado chamado Nelson, alguns conhecem, e nós jogávamos bola em frente da minha casa, não era avenida ainda, tinha um campo de bola, já faz tempo, hein? E eu não era convertido ao Senhor Jesus, e o meu cunhado era, ele já era aqui da igreja. E ele, a minha irmã, e aí nós jogando bola, tinha um vizinho lá, que é primo da gente, mora lá até hoje. E o filho dele, um menino pequeno, de uns 10 anos mais ou menos, xingou o meu cunhado, falando uns palavrões, mandando ele para aquele lugar. E eu falei, pô, que isso, né? O moleque, o pai dele do lado não fez nada, né? Aí o meu cunhado, o Nelson, falou, ô moleque, boca suja, né? E tal, achou meio na brincadeira, achando ruim com ele. E o pai dele achou ruim. Aí quando o pai dele achou ruim, o meu cunhado pediu desculpas para ele. Não, ó, desculpa aí, deixa quieto. Eu tomei as dores. Falei, que desculpa o quê, meu? Você está louco, esse cara vai tomar umas porradas e agora? Já xinguei ele, já comeu. Aí a turma me segurou daqui, me tirou dali, porque senão o negócio ia... O que aconteceu ali? Servir Jesus, seguir o caminho da cruz é desonroso, é humilhante. Ele se humilhou. Depois que eu me converti, que eu fui entender que homem foi ele. Ele foi muito macho. Porque era a coisa mais simples que tinha no mundo, era rachar no pau ali e acabou. Entendeu? Isso para mim nunca teve muita dificuldade. Agora, você baixar a sua cabeça, mesmo certo, e se render à humilhação dessa forma, aí é tomar o caminho da cruz. Aí é carregar a cruz. É negar-se a si mesmo. Então, eu sempre, quando falo desse texto, eu lembro desse episódio, né, que marcou a minha vida, porque eu achei o cúmulo. Falei, mas que é isso? Meu cunhado é louco, meu. Para com isso, né? Ficar dando mole para esse cara. Mas foi o que ele fez. Como cristão, ele fez aquilo que era o certo. Né? Hoje eu vejo que nobre foi a atitude dele. Né? Nobre foi ele. Ele, sim, foi alguém que vale a pena. Né? Tenho certeza que glorificou o nome do Senhor. Os céus, tenho certeza que quando viu aquela atitude dele, Deus se alegrou. E isso, tenho certeza que vai haver até recompensa por conta disso aí no céu. Mas é um caminho assim, um caminho onde simboliza vergonha, perseguição. A cruz implica em abrir mão dos seus direitos para que a vontade do rei seja feita.
assim na terra como no céu. Podemos evitar a cruz. Como? Simplesmente se conformando com o mundo e com os seus caminhos e com os seus critérios. Você mesmo crente em Jesus Cristo, você pode não querer escolher esse caminho de cruz e evitá-la. Você pode escolher o caminho de se conformar ou tomar a forma dos padrões do mundo, que nem nesse caso dessa história que eu conto. Seria fácil, por exemplo, se ele, ao invés de se humilhar dessa forma, se ele tivesse se colocado, se imposto ali contra essa outra pessoa, ele estaria tomando a forma do mundo e evitando a cruz. Assim nós podemos fazer. Você é livre. Você pode decidir. Podemos evitar a cruz, né? Mais ou menos dessa forma. Jesus chama seus discípulos para morrer para o mundo e para viver uma vida diferente. Essa é uma outra coisa que a gente não costuma se ouvir pregar mais, né? O cristão, ele tem que ser diferente nesse mundo. Jesus te chamou para isso. Ele te chamou para você ser o melhor funcionário, o melhor pai, a melhor esposa, o melhor marido. Independente de um ou de outro, independente. Tem um ponto, até que foi o Amaury que leu, Paulo fala assim, olha, o servo, o escravo, não obedeça o seu senhor só na frente dele, porque vai ter medo, né, da represária, mas por causa de Deus, trabalha direitinho ali, sem precisar ter um chicote estralando nas tuas costas. Crente não fica enrolando no serviço. Foi para isso que Deus te chamou. Não é desonesto. Tudo isso implica em tomar sobre si a cruz de Cristo e carregá-la. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos, no mínimo, tentar, procurar em Deus força para se viver diferente nesse mundo. Para mostrar para o mundo? Não é para mostrar para o mundo. Porque o mundo não precisa ver isso aí. É para você ser chamado filho de Deus. Não é assim que a Bíblia fala? Sede santo como eu sou santo. Se você me obedecer, você vai ser chamado de filho. Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aí é o que me ama. Como é que você prova o seu amor? Fazendo isso, procurando viver da forma que Ele colocou para você. Se a gente fala só de boca, se a gente fala que ama Jesus só de palavra, e não tem atitudes, por isso que Tiago fala lá que a nossa fé sem obra é morta, né? Por que ele está falando? Não é que você tem que fazer obra para ir para o céu, não é isso. Só que a tua fé, ela fica evidente quando você tem obra. Por exemplo, nesse caso que eu contei do meu cunhado, a gente vê que aquela atitude dele prova que ele tinha fé em alguém, que era em Cristo. Porque se ele não tivesse, fosse que nem eu ali naquele momento, a confusão já estava armada, com certeza. Mas a fé leva ele a praticar essas obras. Nós podemos medir a nossa fé baseado nas obras que a gente pratica. É muito simples. Pelo fruto, você conhece a árvore. Se ela dá bom fruto, é uma árvore boa. Se dá mau fruto, é uma árvore má. Conclusão. Maior que o nosso sofrimento é a nossa recompensa. É claro, gente, que se você procurar viver dessa forma, você pode ter certeza que não vai ficar desapercebido por Deus. Não vai passar. Vocês se lembram de Jó? Deus lá do céu olha e fala, você viu lá, meu servo Jó? Deus, estava de olho nele. Assim também está de olho em nós. Não para nos recriminar, não é isso. Não é nada disso. Não é aquele Deus que, olha, Deus castiga. Não é isso. Não é isso. Ele faz isso para te ajudar. E se você tiver interesse em querer viver uma vida diferente, você pode ter certeza que Ele vai te auxiliar, vai te dar poder vindo do Espírito Santo,
para que você melhore e vença todas as barreiras. E, consequentemente, vai haver recompensa com tudo isso. Você não vai sofrer mais do que o que tem aguardado para você nos céus. O apóstolo Paulo fala que o nosso sofrimento não se compara à glória que há de vir sobre as nossas vidas futuramente. Se não carregarmos a cruz, não poderemos usar a coroa. A coroa que você está lá para receber, Paulo fala isso, né? Eis que eu guardei a fé, né? Está agora preparado a coroa. Você vai receber uma coroa, dizendo que você foi vencedor, né? Então, precisamos carregar a nossa cruz. Para quê? Para receber a nossa coroa. Aí há um testemunho de André. André é um dos discípulos condenado por ensinar e promover uma nova seita e abordar a religião e abolir a religião dos deuses. Foi sentenciado a morrer na mesma forma que Jesus, crucificado. E ao dirigir-se ao lugar do martírio e ao ver a cruz já preparada, André não mudou nem o semblante, nem a cor, a voz não hesitou, o corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou, o entendimento não lhe faltou. Falou extravasando a abundância do seu coração, dizendo: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo de que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui teu amante e sempre desejei-te, abraçar-te. João Fox, o livro dos mártires, ele dá aí é um historiador que conta a história de como André morreu, né? Como um dos discípulos lá foi martirizado. E ele foi para a cruz como alguém que tinha uma visão completamente diferente, um vencedor. O morrer ali, para ele, era uma vitória. Tenho certeza que ele tinha consciência do reinado de Deus de uma forma muito profunda. E por isso foi fácil encarar aquele momento lá, daquele dia. Como Estevão, que foi apedrejado. E mesmo sendo apedrejado, ele consegue dizer: Senhor, não impute a eles este pecado. Isso é só para quem realmente está carregando a cruz de Cristo e negando a si mesmo. Amém? Espero que essas palavras tenham, no mínimo, te incentivado aí a querer viver uma vida diferente na presença de Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, né? E até a noite no culto aí, um bom almoço.